Salve rapaziada, eu irei aqui trazendo mais um papo tático para falar de tênis, falar de Wimbledon para a gente encerrar, né, esse torneio, infelizmente, que chegou ao fim depois de 2 semanas magníficas desse grande torneio que a gente tanto ama. Vamos falar aí dessa final entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que terminou com vitória do italiano em 3-1. Antes de mais nada, eu só vou te pedir aquela coisa de sempre para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sino para não perder quando a gente soltar vídeo novo por aqui e deixar teu comentário aí sobre o que você achou dessa final, sobre para quem você estava torcendo, se você ficou feliz, se você ficou triste, comenta aí embaixo que eu quero ver sua opinião, beleza? Vamos pro vídeo agora. E já vamos dar aquele panorama geral da partida entre os dois, né, que vinha aí de um histórico muito favorável para o Alcaraz. O Alcaraz ele tinha um head-to-head de 8-4 contra o Sinner, que agora virou 8-5, sendo dessas 8 vitórias, 5 consecutivas, e a última de maneira completamente dramática, completamente traumática para o italiano, né? Então, assim, é um histórico completamente negativo para o Sinner nos últimos confrontos, 5 derrotas seguidas, só que especificamente em Wimbledon, no único confronto que eles tiveram lá em 2022, o Sinner derrotou o Alcaraz, então tinha esse aspecto positivo tratando especificamente de Wimbledon, mas o histórico recente era muito negativo contra o tenista italiano. E agora falando da trajetória dos dois até a final, o Sinner ele teve uma vida mais fácil, principalmente nas 3 primeiras rodadas, né? Ele enfrentou tenistas mais tranquilos do que o Alcaraz, que pegou ali um Fognini na primeira rodada que deu muito trabalho, levou o jogo para 5 sets, 4 horas e meia de duração, foi até o último jogo da carreira do Fognini, né? Se aposentou em grande estilo. E depois o Alcaraz chegou a ter uma segunda rodada mais tranquila, na terceira rodada teve um Struff, que é um tenista bem chatinho de jogar, um alemão, acostumado com a grama, levou o jogo para 4 sets, o Alcaraz perdeu um set ali para ele. Então, assim, as 3 primeiras rodadas do Alcaraz foram mais simples do que mais difíceis do que as do Sinner, e o Alcaraz teve uma dificuldade maior, né, para avançar. Já o Sinner passou o trator em todo mundo, como deveria ter feito, porque era muito superior aos adversários que enfrentou. Nas oitavas já equilibrou mais. O Sinner teve aquele jogo lá que a gente sabe que aconteceu contra o Dimitrov, que ali foi o maior momento de dificuldade do Sinner na competição, né? Ele chegou a estar perdendo por 2-0 e pela lesão do Dimitrov ele passou de fase, então foi o jogo mais difícil ali já nas oitavas de final. O Alcaraz também teve um jogo muito complicado contra o Rublev, onde ele jogou muito tênis, né? O Rublev vendeu muito cara a derrota. Então, assim, ambos tiveram jogos difíceis nas oitavas, e aí depois o Sinner ele pegou ali o Shelton, deu um sacode no Shelton, pegou o Djokovic, deu um sacode no Djokovic, né? Por mais que tivesse ali com aquela lesão na perna, o Djokovic, é perigoso, então o Sinner foi lá e fez o dever de casa, venceu bem, venceu e foi com confiança para a final. Já o Alcaraz teve uma dificuldade maior ali nas semis, pegou até um adversário mais qualificado também, pegou o Fritz, né, que vem jogando muito tênis, principalmente na grama, então foi um jogo bem complicado, que quase foi para o quinto set, mas o Alcaraz conseguiu vencer ali o jogo e levar para a final. Então a trajetória total eu colocaria ali a do Alcaraz num geral mais difícil do que a do Sinner, só que em desempenho, tirando o jogo contra o Dimitrov, que foi exceção, o Sinner ele venceu todos os adversários em sets diretos, sem passar dificuldade, vencendo com muita autoridade, ficando pouco tempo em quadra, se poupando para chegar na final. Então, assim, acho que a trajetória do Sinner ela foi melhor, superior à do Alcaraz. Então, acho que isso também credenciou ele muito para chegar com muita confiança e com aquilo, né, aquela gana de ser campeão e de vencer o Alcaraz depois de um grande torneio que ele fez. E agora vamos falar do jogo como um todo, né? O jogo que terminou aí em 3-1 para o Sinner, parciais de 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, todos os sets terminaram em 6-4, e o Sinner venceu a partida aí, foi campeão. O que aconteceu? O que a gente pode tirar dessa partida? Na minha opinião, era uma partida que o Alcaraz ele vinha com um dever claro, que era de, além do aspecto mental, de tentar entrar mais ainda na mente do Sinner, né, do que ele já entrou nos outros torneios, ele tinha que tentar tirar o ritmo do Sinner. E o Alcaraz, melhor do que ninguém, sabe muito bem fazer isso, porque é um jogador que tem muita variação no seu jogo, tem muito slice, tem muito drop shot, tem muita bola angulada, bolas de movimentação, né, muito backhand na paralela, backhand na cruzada, então assim, sempre tá variando o jogo, saque, voleio. Então assim, o Alcaraz ele tinha esse dever, ele tinha essa missão de quebrar o ritmo do Sinner, porque o Sinner é um tenista que ele precisa muito desse ritmo, de estar sempre batendo uma bola, sempre afiando ali o backhand, o forehand, então assim, acho que o dever do Alcaraz nessa partida era incomodar o Sinner e não deixar o Sinner pegar o gosto pela partida. Já o Sinner tinha que fazer exatamente o contrário, tinha que tentar ditar o ritmo que ele gosta e impor o jogo dele acima do Alcaraz. O Sinner ele tinha que jogar antes do Alcaraz, ele tinha que comandar os pontos, ele tinha que decidir para onde a bola ia, ele tinha que movimentar o Alcaraz na quadra e não o contrário, não ficar esperando ali erros do Alcaraz, ou jogar, por exemplo, com aquelas bolas neutras que a gente sabe que o Sinner joga, né? Ele é um tenista que bate muito forte,
mas em muitos jogos ele tem ali aquela consciência de não ficar tentando muitas bolas na linha e sim tentar jogar a bola com muita força, um pouco mais para o meio, só que sempre movimentando de um lado para o outro e tentando forçar o erro do adversário. Nessa partida não, nessa partida o Sinner ele precisava realmente ir para a linha e ir para os pontos, ir para os winners, para não deixar o Alcaraz recuperar a bola e conseguir aí sim contra-atacar e mandar no ponto. Então acho que o Sinner precisava fazer isso e fez muito bem. O Sinner mandou no jogo praticamente o tempo inteiro. No primeiro set teve o break a favor, acabou sendo quebrado ali no final e perdendo com um ponto absurdo do Alcaraz. Cara, que ponto incrível. Eu tava vendo aquilo ali na hora, eu já pensei, pronto, agora ferrou. Agora o Sinner vai, depois de perder o set desse jeito, estando na frente, com o Alcaraz quebrando ele no 5-4 e ainda mais com um ponto desse jeito, pra mente dele ir pro sei lá onde, 2 palitos. Mas não, o Sinner conseguiu se manter e conseguiu voltar, cara, como se tivesse vencido o primeiro set. É impressionante como ele voltou sem sentir nada. Já voltou jogando da mesma maneira que estava jogando, já voltou quebrando o Alcaraz, então assim, foi uma partida muito boa do Sinner, ele dominou mais ou menos o jogo inteiro, em alguns momentos o Alcaraz conseguiu se impor ali, principalmente no final do primeiro set, mas, num geral, o Sinner conseguiu cumprir o papel que ele precisava cumprir, que era de mandar nos pontos, era de não deixar o Alcaraz ditar o ritmo do jogo. Eu acho que ele fez isso muito bem, e a questão mental também era algo que pesava muito. A última derrota em Roland Garros para o Alcaraz foi muito pesada, foi muito tensa. Ter 3 match points e perder a partida daquela maneira era algo que a gente precisava ver realmente como o Sinner chegaria e como ele superaria isso. Então, se isso fosse um fator muito grande, o Sinner não conseguiria desenvolver o jogo dele. Mas, aparentemente, o Sinner se recuperou muito bem e conseguiu deixar isso para trás, conseguiu fazer um grande jogo contra o Alcaraz. Achei o Alcaraz, mais uma vez, inconstante dentro da partida também. Essa questão de ele subir e cair muitas vezes durante um set, durante até um game. Achei o Alcaraz nos games de saque pior do que o Sinner sempre chegava a abrir 0,30, o Sinner fazia mais pontos nos games de saque do Alcaraz do que o contrário, então assim, o Alcaraz não sacou tão bem quanto sacou nas outras partidas, por exemplo, durante o torneio, principalmente contra o Fritz, então assim, acho que pesou também, mas assim, acho que é isso. Num geral, o Sinner jogou muito bem, mandou no jogo, usou a estratégia da melhor maneira possível e conseguiu cumprir o que era o programado para o jogo, o que ele precisava fazer para vencer o Alcaraz, e eu acho que ele fez muito bem. E aí senti também aquela queda do Alcaraz ali no terceiro set em diante, principalmente. Achei o Alcaraz apático, achei que ele estava meio que já aceitando que perderia, não estava lutando da mesma maneira pelos pontos, né, por mais que corria para um lado e para o outro, isso é de praxe, mas assim, acho que você via nitidamente no olhar dele ali, na maneira que ele estava andando, de um lado e para o outro, que ele não estava com aquela garra que ele esteve, por exemplo, para virar a partida contra o Sinner lá em Roland Garros. Então acho que isso também pesou, mas assim, acho que o mérito é total do Sinner, cara. O Sinner fez uma partida perfeita, uma partida fantástica, não poderia ser melhor, só se tivesse vencido aí de 3-0, mas assim, foi por detalhe. Cara, partida incrível do Sinner, partida para matar os fantasmas aí dos últimos confrontos, para matar esse fantasma especificamente da final de Roland Garros, conseguiu a vingança, conseguiu reverter o jogo e voltar para o confronto, para não virar aquela paternidade, para não virar aquilo de cara, se ele perde a 6ª seguida para o Alcaraz, Deus sabe lá como o Sinner conseguiria lidar com isso, porque seria muito duro. Mas ele conseguiu fazer uma grande partida, conseguiu vencer muito bem e conseguiu levar o título para casa. E agora o que dá para tirar dessa final? Quais são as conclusões que a gente chega? Primeiramente, obviamente, a conclusão mais óbvia, vitória fenomenal para o Sinner e importantíssima para ele se recuperar completamente 100%, da final de Roland Garros. Ele precisava mais do que tudo no mundo dessa vitória e ele foi lá e conseguiu. Não dava para ele perder mais uma vez para o Alcaraz, para ele ficar ainda mais atrás no confronto, para ser mais uma derrota consecutiva, não dava. Então ele realmente precisava disso para virar de vez a chave. Ele já tinha demonstrado no torneio que ele já estava muito bem, já estava jogando com a mente muito inabalável, muito focada, mas a vitória na final ela é crucial para levantar isso ainda mais alto. Outra coisa, outra conclusão que a gente tira, vitória é muito importante para o esporte tênis. Eu particularmente acho que uma vitória do Alcaraz, nesse momento, além de prejudicar muito o Sinner, e aí Deus sabe lá como o Sinner lidaria com isso daqui para frente, pode ser que caísse de nível, então assim, acho que
Pro tênis, pra competitividade, eu acho muito mais importante a vitória do Sinner contra o Alcaraz. Porque se o Alcaraz abre agora 6 slams a 3, seria mais ou menos o que a Iga fez ali com a Sabalenka, né? E aí, cara, já era o dobro de títulos de slam, já era a 6ª vitória consecutiva contra o Sinner, a 2ª final consecutiva sendo campeão em cima do Sinner, ia deixar as coisas meio desiguais, então assim, acho que eles estarem ali sempre pau a pau, eu acho que é muito importante para essa rivalidade crescer cada vez mais e cada vez mais equilibrada. Acho que agora que um tem 5, outro tem 4 e agora pode empatar na final, ainda mais numa gira que vem agora que o Sinner ele é superior ao Alcaraz nas quadras duras, então tem tudo para ser campeão do US Open e empatar essa disputa. Então acho que assim, ficar muito atrás agora do Alcaraz em títulos de Grand Slam seria prejudicial para o Sinner, além de todo o resto do histórico do confronto, da freguesia, de ficar sendo chamado de filho na internet aí pro mundo afora. Então assim, acho que era crucial para o tênis, para o bem do tênis, essa volta do equilíbrio nesse confronto e essa volta do título do Sinner, principalmente em cima do Alcaraz, para se vingar aí da final de Roland Garros traumática da maneira que foi. Outra coisa, o Alcaraz agora é quem corre atrás. O que eu quero dizer com isso? O Alcaraz que agora vai ter que achar outra brecha no jogo do Sinner para ele achar a estratégia para vencer o Sinner, porque o Sinner conseguiu entrar no jogo do Alcaraz, o Sinner conseguiu passar por cima das dificuldades que ele tem para jogar contra o Alcaraz, então agora é o Alcaraz que tem que voltar para cima, voltar para o topo e conseguir reverter essa situação novamente, igual ele já fez, né, anteriormente aí, depois de ter perdido no início do confronto, ele conseguiu aí achar brechas no jogo do Sinner para conseguir abrir essa longa vantagem. Agora ele precisa fazer isso novamente, porque agora quem está favoravelmente no confronto é o Sinner, né? Ele que está agora com a última vitória, ele que foi campeão da última vez que os dois se enfrentaram, então agora o Alcaraz que tem que correr atrás para não acontecer o mesmo que aconteceu com o Sinner nesses últimos jogos, de ficar com esse jejum muito longo contra o adversário. Então, assim, acho que isso é um fator. E a rivalidade, cara, rivalidade que cresce, né? A cada torneio que passa já é uma das maiores rivalidades da história, na minha opinião, e tem tudo para se tornar, talvez, quem sabe, a maior no final das contas, no final das suas carreiras. São dois jogadores muito novos, 22, 23 anos, vão ter muitos confrontos ainda pela frente, vão ter muitos confrontos importantes em finais, em semifinais de Grand Slam. Então, assim, é uma rivalidade impressionante, é uma rivalidade espetacular. Cada jogo que a gente assiste é um recital, cada jogo é um show. Então, assim, eu espero que a gente possa ver, cara, todo o Grand Slam os dois se enfrentando, porque é sempre muito bom, cara, é sempre uma partidaça, é sempre os dois dando sangue, os dois querendo matar ali na quadra, no bom sentido, um ao outro. Então, assim, acho que é muito boa a rivalidade. Tem também essa questão dos dois se tratarem com muito respeito fora da quadra, os dois se gostarem ali aparentemente. Acho que isso também dá aquele ar de Fedal, né, que a gente tinha ali do Federer contra o Nadal. Mas, cara, acho que é uma rivalidade que cresce a cada dia, cresce a cada torneio, que vai ficando cada vez maior e muito importante para o tênis. E, cara, é isso. Além disso, é aquela questão. Muita gente tinha medo do que seria o tênis após o Big Three. O que vai acontecer, cara, quando a gente perder esses tenistas? Por mais que o Djokovic ainda esteja em atividade, mas está chegando ao fim. E aí muita gente temia o futuro do tênis. Como é que a gente vai viver numa era sem o Big Three? Será que a gente vai ter tenistas da mesma qualidade? Veio ali a década de 90, com os tenistas da década de 90 sendo muito bons, mas não é a mesma coisa. Tanto que tomaram pau a vida inteira aí pro Federer, pro Nadal, pro Djokovic depois dos 30 anos. Eles não conseguiram vencer no auge físico deles com 20 e poucos, os tenistas da década de 90, com exceção do Medvedev, não conseguiram vencer esses caras. O Federer, o Nadal, o Djokovic, mesmo com ele já estando com idade avançada. Já agora não. Os tenistas da década de 2000, os tenistas, eles realmente são de um nível superior, muito superior aos da década de 90, muito superior à geração passada. Então, assim, é impressionante como essa geração do tênis, ela vem para ficar. E, assim, cada vez mais nomes surgindo aí, João Fonseca, Leonard Thiem, Jakob Mensik, Alex Michelsen. Então, assim, a nova geração que já é depois do Alcaraz e do Sinner, já é muito impressionante, mas o Sinner e o Alcaraz, eles são aquela coisa, cara, é nível Big Three, e é aquilo que deixa a gente confortável de saber que a gente vai ter aí, sei lá, mais 15 anos desses dois caras dominando o circuito. Então, assim, é confortante depois do Big Three, de a gente perder esses jogadores tão icônicos, tão gigantes, tão dominantes, a gente ainda ter jogadores como o Sinner e o Alcaraz no circuito. Faz muito bem ao tênis e eu acho que a gente está muito bem servido daqui para frente. Para finalizar o vídeo, só algumas curiosidades interessantes, né, pra gente citar. Interessante a gente falar que o Sinner ele é só o primeiro italiano a ser campeão de Wimbledon,
Bizarro isso, né? A gente nunca ter tido um italiano campeão de Wimbledon. Teve ali o Berrettini que teve uma chance, por exemplo, contra o Djokovic, perdeu na final. Mas o Sinner ele se torna aí o primeiro italiano a ser campeão de Wimbledon, né? Na chave masculina aí. Muito interessante, mais um país se sagrando campeão desse torneio, né? E impressionante a gente nunca ter tido italianos campeões. Tudo bem que a geração da Itália agora é de ouro, né? Os caras estão melhores do que nunca e a tendência é daqui para frente só crescer, né? Mas primeiro tênis italiano a ser campeão. Outra coisa, quebra alguns recordes aí recentes do Alcaraz, né? Não recordes, mas feitos grandiosos. O Alcaraz ele vinha de 20 vitórias consecutivas em Wimbledon, por exemplo, sendo que a última derrota dele no torneio tinha sido inclusive para o próprio Jannik Sinner naquela ocasião que eu falei no início do vídeo, que eles se enfrentaram nas oitavas de finais de 2022. Então eram 20 vitórias consecutivas do Alcaraz em Wimbledon, 2 títulos em finais consecutivos. Então o Alcaraz ele perde agora para o Sinner, era uma busca pelo tricampeonato e o Sinner consegue vencer. Além disso, o Alcaraz nunca tinha perdido uma final que disputou, né? Era a mesma coisa da Iga ali, por exemplo, no feminino, o Alcaraz era no masculino, agora perde a sua primeira final. O Alcaraz também vinha de uma sequência de 19 vitórias seguidas na grama, né, em geral, contando torneios preparatórios e o Wimbledon. E das últimas 30 partidas do Alcaraz na grama, ele tinha impressionantes 29 vitórias. O Sinner coloca mais um agora nessa sequência. Então, assim, quebra essas sequências do Alcaraz, quebra esses desempenhos absurdos dele nesse piso. É impressionante o que esse moleque joga na grama, cara. Um tenista espanhol que não cresceu nem de longe jogando nesse piso e que se adaptou de uma maneira incrível, de uma maneira impressionante. Então o Sinner quebra essas sequências do Alcaraz. Outra coisa, agora a dupla Sinner e Alcaraz possui 11 títulos consecutivos. 11 não, desculpa, 7 títulos consecutivos. E o primeiro lugar possui 11, que é ali Federer e Nadal naquela época ali, na década de 2010, que os dois venceram aí, monopolizaram 11 títulos consecutivos entre eles. Agora o Sinner e o Alcaraz já tem 7, né? Provavelmente vão ser campeões aí, um dos dois também no US Open. Eu não vejo ninguém acima deles ou perto deles, no mesmo nível. Então tem tudo para embalar o oitavo e aí, quem sabe, buscar essa sequência aí. Eles já estão ali no top 5 de jogadores que monopolizaram títulos nessa sequência, né, consecutiva. Então, muito interessante também essa estatística, mostra a diferença desses dois no circuito e o tanto que eles estão acima, nadando de braçada acima dos outros tenistas do circuito. Cara, impressionante. E por último, o Sinner e o Alcaraz agora estão a um slam de completar o Career Slam, que é aquela estatística quando eles vencem todos os 4 Grand Slams, né? O Alcaraz ainda falta o Australian Open, que inclusive ele nunca chegou nem na final, e para o Sinner ainda falta Roland Garros, que ele esteve perto de vencer na final desse ano. Então, os dois estão apenas a um slam de conseguir vencer os 4, e nessa idade. É impressionante o que esses dois jogam. E bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado da análise, do que foi dito aqui no vídeo. Já deixa o seu like se você não deixou ainda, por favor, vai ajudar muito o canal. Se inscreve. Estamos chegando aí rumo aos 500 inscritos, acabamos de bater 400. Muito obrigado para todos vocês que se inscreveram. Muito obrigado para todos vocês que estão aqui acompanhando diariamente aí os nossos vídeos, beleza? Não esquece de comentar aí o que você achou dessa final, deixa aí no comentário, quero ver tua opinião, quero debater com você aí, se você tiver alguma coisa para falar, é sempre importante para dar aquele engajamento também para o canal, para a gente ter essa troca de ideia, né, que é sempre bastante interessante. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo, agora falando aí sobre o que vem a seguir no tênis, né, a gente vai para uma gira de quadras rápidas, então antes do US Open a gente vai ter já o próximo Masters 1000, que é o Masters 1000 de Toronto ali, né, no Canadá, e ainda vai ter um torneio ali, o ATP 500 de Washington, então a gente vai trazer isso tudo para vocês, beleza? Até a próxima, eu vou ficando por aqui, tchau, tchau!